Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre funções, mas não é o estudo de funções como vocês fazem no curso de cálculo, tá certo? Aqui nós estamos estudando funções com outra abordagem, tá? Então, vamos começar falando da definição do que é uma função. Depois eu vou fazer alguns comentários acerca dessa definição, tá? Então, sejam A e B conjuntos. Uma função de A em B é um mapeamento de exatamente um elemento de B para cada elemento de A. Podemos também dar uma definição alternativa. Uma função de A em B é um subconjunto de A cartesiano B, onde cada elemento de A aparece exatamente uma única vez como o primeiro componente do par ordenado. E nós usamos a notação f de A igual a B, se B é o único elemento, Bzinho é o único elemento de B associado pela função f ao elemento Azinho de A. Se f é uma função do conjunto A no conjunto B, nós escrevemos f de A em B. Então, vamos falar sobre essa definição. Bem, a gente diz aqui, sejam A e B conjuntos. Uma função de A em B é um mapeamento de exatamente um elemento de B para cada elemento de A. Então, suponha aqui, que eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Digamos que o conjunto A seja o conjunto dos carros dos clientes que entram num determinado shopping. Então, cada carro que entra, então carro 1, carro 2, etc., vai receber um cartão, B é o conjunto de cartões. Então, cartão 1, sei lá, aqui é um cartão N, etc. Então, um carro, ele não recebe dois cartões. Cada carro recebe exatamente um cartão. E se eu tenho, digamos, 100 carros que entrou num determinado horário, para cada carro vai existir um cartão associado a ele. Então, isso é quando eu digo assim, olha, uma função de A em B é um mapeamento de exatamente um elemento de B para cada elemento de A. Significa que eu não teria essa situação onde um determinado carro ele vai receber dois cartões, certo? Cartão 1, por exemplo, e cartão 2. Ele não receberia dois cartões. Isso não é função, tá? Então, outro detalhe quando a gente diz assim, é um mapeamento de exatamente um elemento de B. Então, exatamente um elemento de B por causa disso. Porque um carro só é associado com um cartão, não pode ser associado com dois. Então, é exatamente um elemento de B que é associado. Agora que tem outra palavrinha aqui, cada, certo? Cada elemento de A. Ou seja, cada elemento de A tem um mapeamento para algum elemento de B. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, se eu tenho um certo momento, 3 carros, certo? Então, o carro 1 vai ter uma associação, o carro 2 também, e o carro 3 também. Não pode sobrar carros aqui que não recebam cartões de entrada no estacionamento. Por isso esse cada. Então, são duas informações importantes que a gente tem aqui nessa definição. Uma é que cada elemento de A, ele não pode ser associado a mais de um elemento de B, certo? E todos os elementos de A precisam ter um mapeamento. Então, esses dois pontos na definição. Uma outra forma que a gente apresentou aqui de definir seria mostrar que uma função é um conjunto de pares ordenados. É verdade, você tem, por exemplo, aqui, olha, um exemplo muito simples, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3 aqui.
4, 5. Eu vou levar 1 para 4, vou levar 2 para 4 e 3 para 5. Então, eu posso chamar essa função aqui desse conjunto A no conjunto B, eu posso definir essa função com os pares ordenados 1, 4, 2, 4, 3, 5. E esse conjunto aqui, realmente, ele é um subconjunto de A cartesiano B. Então, mas qual é a restrição? Por exemplo, eu tenho aqui um outro conjunto que também é subconjunto de A cartesiano B, veja. Esse conjunto também é subconjunto de A cartesiano B. Mas por que que esse conjunto aqui não é função? Porque veja, olha, o 1 aparece como primeiro componente do par, ele é associado ao 4, e o 1 aqui também, como o primeiro componente do par, é associado ao 5. Portanto, olha aqui a definição. É uma função de AB, é um subconjunto de A cartesiano B, onde cada elemento de A aparece exatamente uma única vez como primeiro componente do par ordenado. Então, nesse exemplo aqui, o 1 aparece mais de uma vez, então não é função. E aí a gente escreve, né, f de A igual a B, aí nesse caso aqui, quando é função, aqui f de 1 é igual a 4, f de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 5. Então, essas são as observações para as definições básicas, né, do que é uma função. Mas, quando a gente define função, nós precisamos falar não apenas desse mapeamento que eu acabei de mostrar através dos pares ordenados, ou então você pode ter uma lei, f de x igual a 2x, de que forma você mapeia os elementos de um conjunto em outro, mas você, além desse mapeamento, você precisa dizer o domínio e o contradomínio da função, ou seja, quando você diz assim, f é uma função de A em B, tá? Então, eu tenho a noção do que é o domínio. A é o domínio da função. É o conjunto sobre o qual eu começo a fazer a minha associação. Vou mapear elementos de A em que conjunto? No conjunto B. Aí o conjunto B a gente chama de contradomínio. O subconjunto de B, que contém as imagens dos elementos de A gente chama de conjunto imagem, tá? Então, o conjunto imagem, ele é subconjunto do contradomínio. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, supondo aqui, olha, que eu tenho também um exemplo de função aqui bem simples. Aqui é o meu conjunto A e o meu conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou mapear 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6. Tá? Então, o contradomínio dessa função é o conjunto 4, 5 e 6. Mas a imagem é formada apenas pelos elementos 4 e 5. Então, o conjunto imagem é o 4 e o 5. Tá? Então, é o conjunto de todas as imagens dos elementos de A. Então, qual é a imagem? Veja, qual é a imagem do elemento 1? É o 4. Qual é a imagem do elemento 2? É o 4. A imagem do elemento 3 é o 6. Tá? E qual é a pré-imagem do 6? É o 3. Tá? A pré-imagem do 4 não é apenas um único elemento. Nós temos o 1 e o 2. Certo? Então, 1 é pré-imagem de 4 e 2 também é pré-imagem de 4. Pode acontecer uma situação que o conjunto imagem é igual ao contradomínio, pode acontecer isso também.
Por exemplo, aqui um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo muito simples, o conjunto imagem é igual ao contradomínio, tá? Outro exemplo também aqui, só para ilustrar de novo. 1, 2, 3, 4. 1 vai para 3 e 2 vai para 4. Também o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Continuando. Então, a definição completa de uma função requer que se forneça seu domínio, seu contradomínio e o mapeamento, como eu já falei, não apenas o mapeamento, domínio e contradomínio. Esse mapeamento, tá? Essa associação pode ser fornecida de várias maneiras. A gente já viu alguma delas, tá? Algumas. Uma descrição verbal, você pode dizer, olha, eu quero relacionar todos os elementos que estão no conjunto A com o seu dobro, tá? Eu pego esses números que tenho aqui e quero associar com o seu dobro. É uma descrição verbal. Ou eu posso apresentar um gráfico, como a gente já está acostumado na matemática, uma equação, f de x igual a 2x, por exemplo, ou uma coleção de pares ordenados, como eu já mostrei nos exemplos anteriores. Então, são formas da gente apresentar o mapeamento, a associação dos elementos que estão no domínio com os elementos do contradomínio, que vão formar a imagem. Aqui a gente apresenta uma anotação da seguinte maneira: seja S um subconjunto de A do domínio, tá? A imagem de S é o subconjunto de B que contém as imagens dos elementos de S. É apenas uma anotação. E a gente usa essa anotação F de S, onde S não é um elementozinho, não, é um subconjunto do domínio. Então, F de S vai retornar todas as imagens dos elementos que estão em S. Portanto, F de S vai ser igual a F de Szinho, tal que Szinho pertence a S grande. É só uma anotação, tá? Bom, aqui nós vamos falar, revisar, né, algumas definições que vocês já devem ter estudado no ensino médio, tá? A noção de função injetora, bijetora, sobrejetora, ou então você pode dizer função bijetiva, injetiva, sobrejetiva, tá? Então, eu vou apresentar as definições mostrando exemplos. Então, uma função de A em B é sobrejetora se o conjunto imagem é igual ao seu contradomínio. A gente já viu esse exemplo, tá? Então, por exemplo, vou mostrar aqui de novo. Essa função aqui, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque o elemento 4 e o elemento 6 compõem a imagem, certo? Porém, o contradomínio, que é o B, é o 4, 5, 6, significando que a imagem é um subconjunto próprio do contradomínio, tá? Para que a função tenha a propriedade de ser sobrejetora, eu preciso que o conjunto imagem seja igual ao contradomínio. Não sobre ninguém no contradomínio que não tenha uma pré-imagem, tá certo? Então, por exemplo, um outro exemplo aqui. Nessa situação aqui, o conjunto imagem é formado pelos elementos 3 e 4, e o B, nesse caso, é igual ao conjunto imagem. Então, nessa função aqui, ela é sobrejetora, certo? Bom,
Então, aí a gente viu a definição de função sobrejetora. E função injetora? Uma função injetora ou injetiva, ela é injetora se nenhum elemento de B for imagem por F de dois elementos distintos de A. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, olha, o 4 é imagem de dois elementos distintos de A. É imagem de 1 e é imagem de 2. Então, esse é um exemplo de função que não é injetora, certo? Já esse exemplo aqui, olha, a função, ela além de ser sobrejetora, ela também é injetora, porque cada elemento de B só tem uma única pré-imagem, tá? É outra maneira da gente falar também. Aí deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Aqui é um outro exemplo de função injetora, porém ela não é sobrejetora, certo? Bom, então aí a gente tem a definição de função injetora. E a função bijetora? Como é que a gente. Qual seria a definição? Aí é simples, uma vez que a gente entendeu o que é injetora, o que é sobrejetora, uma função é bijetora se ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, desses exemplos que a gente viu aqui, apenas essa função aqui, ela é sobrejetora, desculpe, ela é bijetora, porque ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Agora eu queria fazer algumas observações com respeito a essas definições aqui. Como é que a gente poderia construir uma prova de que uma função ela é sobrejetora? Bom, nós percorremos todo o conjunto, o contradomínio, certo? E buscamos provar que todos os elementos de B têm uma pré-imagem. Então, dessa forma, a gente consegue provar que uma função ela é sobrejetora. No caso da função injetora, veja bem quando é que acontece a situação de ela não ser injetora. Significa, olha, que eu tenho aqui um x e um y, tal que x é diferente de y no domínio, e eles dois estão levando para um mesmo elemento, tá? Significa que f de x é igual a f de y, que é igual a z, mais x é diferente de y. Significa, então, que essa função ela não é injetora. Então, como é que seria uma forma bem sistemática de eu conseguir provar que uma determinada função ela é injetora? Simplesmente, a gente poderia dizer assim, se x e y pertencem ao domínio e x é diferente de y, se eu parto dessa suposição de que x é diferente de y, sendo x e y elementos do domínio, e eu conseguir provar que f de x é diferente de f de y, então eu terei provado que a função é injetora. Então, se x é diferente de y, sendo x e y elementos do domínio, e se implicar que f de x é diferente de f de y, eu terei provado que é injetora. E eu posso também provar de outra maneira, usando a contrapositiva, tá? Fazendo resumidamente, se f de x é igual a f de y, eu consegui provar que x é igual a y, então eu terei provado que ela é uma função injetora. Uma outra observação aqui que eu queria fazer também, que eu acho importante, é falar sobre essa propriedade bijetora. Veja, se eu consigo criar uma função, se eu tenho um conjunto A, certo? E eu também tenho um conjunto B, e eu consigo criar uma bijeção entre eles, significa que a quantidade de elementos que eu tenho em A é a mesma quantidade de elementos que eu tenho em B, porque cada elemento de A, ó, a N,
eu posso associar para um elemento de B. Ó, A1 eu levo para B1, A2 eu levo para B2 e assim sucessivamente. A N eu levo para Bn. Então, se eu consigo construir uma bijeção entre os elementos de um certo conjunto A para os elementos de um conjunto B, então eu digo que a cardinalidade do conjunto A é igual à cardinalidade do conjunto B. Entender isso é muito importante quando a gente for estudar enumerabilidade. Por exemplo, um exemplo muito simples. Suponha que temos caixas, tá? Que eu tenho uma caixa, não sei desenhar direito, mas enfim. Eu tenho aqui uma caixa com bolas amarelas e tenho aqui uma caixa com bolas azuis. Eu pergunto a uma criança que só sabe contar até 10 e nessas caixas tenho certeza que tem mais que 10 bolas. Eu pergunto a quantidade de bolas que tem a quantidade de bolas amarelas e azuis é a mesma quantidade? A criança não sabe contar, mas ela é muito esperta. Ela só sabe contar até 10, mas ela é muito esperta. Então ela diz: para ela saber se existe a mesma quantidade de bolas azuis e amarelas, ela pega uma bola amarela, uma bola azul, tirou da caixa. Uma bola amarela, uma bola azul. O que está acontecendo? Ela está criando uma associação, um mapeamento entre as bolas amarelas e as bolas azuis. Se ao final desse processo sobrarem bolas em uma das caixas, aí ele vai dizer não, não possui a mesma quantidade. E se ao final do processo as caixas estiverem vazias, temos a mesma quantidade de bolas. Então é bem interessante essa relação dessa propriedade da função bijetora com respeito à quantidade de elementos do conjunto domínio e contradomínio. Temos também, né, a noção de função inversa, porque, veja, se você consegue construir uma bijeção, tá? Você tem aqui um conjunto A e um conjunto B, e você tem uma bijeção de A em B, então você pode construir o que a gente chama de função inversa, tá? Você tem F, você está, digamos, associando o Azinho ao Bzinho. O F a menos 1 vai associar o Bzinho ao Azinho de volta. Mas você só pode construir essa função inversa se a função for bijetora. Por quê? Porque, primeiro, se ela não for objetora, se ela não for injetora, vamos ver aqui a situação de ela não ser injetora. Se ela não for injetora, eu tenho um x, o y, aqui eu tenho um z. Significa que dois elementos distintos do domínio podem ser associados a um único elemento da imagem, né? Do contradomínio. Então, se eu quisesse construir a inversa, pegando o Z, associando a sua pré-imagem, mas como o Z tem mais de uma pré-imagem, eu não poderia construir a função inversa, porque a gente já sabe que na função o elemento de A só pode ser associado a um único elemento em B. Então, não pode ser associado a dois elementos. Então, não poderia construir a função inversa se ela não tivesse a propriedade injetora. Por outro lado, digamos que ela tem a propriedade injetora, mas não tem a propriedade sobrejetora. Então, eu estou aqui o A vai associar para B, o C vai associar para D, e aqui eu tenho o E. Então, essa função aqui, ela é uma função injetora. No entanto, ela não é uma função sobrejetora. Então, se eu quisesse construir a função inversa, iria ter elementos de B, por exemplo, o Ezinho, que não ia ter como associar para elementos de A. E aí não seria função, porque lembra que eu disse, para ser uma função, cada elemento do domínio precisa ter uma imagem no elemento do contradomínio. E a função inversa é como se eu pegasse o contradomínio agora vai ser o domínio, e o domínio vira o contradomínio. Então, por isso que a necessidade da função inversa
para você ter a função inversa, a função precisa ser bijetora. Então, aqui a definição. Seja f uma função bijetora de um conjunto S para um conjunto B. A função inversa, tá? Na realidade, é de um conjunto A, que está com errinho, tá? Do conjunto A para o conjunto B. A função inversa de f, denotada por f menos 1, é a função que associa um elemento de B, um único elemento azinho pertencente a A, de forma que f de A é igual a B. Então, f menos 1 de B é igual a A. Tá? Então, por exemplo, seja f a função ABC em 1, 2, 3, de forma que A é associado com 2, B com 3 e C com 1. Como essa função ela é bijetora, então ela possui inversa. Bom, com isso a gente termina essa parte da aula de hoje e na próxima aula a gente continua a falar mais um pouquinho sobre funções.